Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de João. Semana passada nós demos a introdução no capítulo 1. Nós falamos sobre quem é Jesus. Essa mensagem já está disponível na internet, nas redes sociais da igreja, no YouTube da nossa igreja. Você pode, se não veio na semana passada, assistir. Se você quiser assistir de novo, você pode também voltar a assistir ali pela internet e também compartilhar isso para que esse ministério da palavra da igreja possa alcançar mais pessoas, mais vidas. Nessa manhã nós vamos rapidamente pensar nesse tema. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de João Batista, que é o personagem que aparece agora no Evangelho de João, no capítulo 1. E olhando para a vida de João Batista, me veio esse tema à mente. Nós vamos pensar sobre a beleza da humildade. A humildade não é uma das virtudes mais buscadas no nosso tempo, pelo contrário. As pessoas hoje buscam outro tipo de estilo de vida, buscam a soberba, o engrandecimento, o empoderamento. Porém, nós vamos ver que não existe nada mais belo do que, principalmente um cristão, ter uma vida de humildade. Essa é uma virtude tipicamente cristã, que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo e que deve fazer parte também da vida daqueles que são servos dele, como nós vemos na vida de João o Batista. Vamos ler o texto, João capítulo 1, versos 19 em diante. Vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês ou aqui no telão. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. A beleza da humildade. Nós vamos aprender um pouco aí sobre humildade com a vida de João Batista. Ele leva esse nome por causa do ofício dele, daquilo que ele realizava ali em Israel, que era batizar pessoas, assim como a nossa denominação tem o nome de Batista, justamente por causa do batismo por imersão, um grupo que surgiu na Inglaterra, lá no século 17, rompendo com a prática que ainda havia na igreja protestante, de o batismo por aspersão, batismo com aquela aguinha na cabeça, e o batismo de criança. Surge esse grupo resgatando o verdadeiro batismo, por isso é apelidado de o grupo dos batistas, aqueles que batizam. E da mesma forma João, ele foi apelidado assim,
porque realizava batismos nas águas ali do Rio Jordão, na região de Betânia, não Betânia da cidade de Marta, Maria e Lázaro, que ficava ao sul de Jerusalém. Essa era uma outra Betânia que ficava além do Rio Jordão. E João ali, então, ele chamava todos ao arrependimento e ele veio preparar o caminho para o começo do ministério de Jesus Cristo. É interessante que, se você for perguntar para a maioria dos crentes sobre João Batista, olha, me deem aí alguma referência, algumas descrições sobre João Batista. Talvez um vai dizer o seguinte: João Batista era um sujeito meio esquisito. Ele vestia uma roupa meio estranha, pele de camelo, ele comia uma comida estranha, uma dieta dele era uma dieta que não era ali do dia a dia, era exótica, ele comia gafanhoto molhado no mel e com mel, e ele vivia no deserto. Talvez muitas pessoas, se você fosse perguntar sobre quem é João Batista, essas pessoas diriam basicamente isso. Só que não aqui no Evangelho de João, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11, Jesus diz algo sobre João Batista que nós deveríamos estar bem atentos, porque Jesus, o próprio Deus, ele falou que não surgiu ninguém nascido de mulher que fosse maior do que João Batista. Ninguém no reino dos céus é maior do que ele. E muitas vezes nós relegamos a João Batista a apenas um comedor de gafanhoto, que tomava mel e que vestia uma roupa esquisita e andava no deserto. Porém, Jesus diz: não existiu ninguém maior do que João Batista. Nem mesmo Moisés, nem mesmo Davi, nem mesmo Salomão, nem mesmo qualquer um dos profetas como Samuel, Isaías. Até então, não havia ninguém nascido de mulher maior que João, que era primo de Jesus. João era filho de um sacerdote, Zacarias, sua mãe Isabel. João, ele foi fruto de um milagre, sua mãe não poderia tê-lo, mas Deus concedera esse milagre, e ele nasce e é consagrado a Deus. Ele se torna nazireu, ele faz um voto de ser usado por Deus na sua vida, e ele vai para o deserto, e ali, então, ele começa a se preparar para o seu ministério. Ele foi enviado por Deus para estar preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo se apresentar a Israel e ao mundo no seu ministério terreno. E por que João Batista é o maior no reino dos céus? Eu creio porque ele se coloca como o menor no reino dos céus. Jesus fala: quem quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor. E a humildade de João Batista é algo que se destaca. E não é à toa que no reino de Deus tudo é invertido, os valores são invertidos. O humilde é o exaltado e o soberbo é o humilhado. Então João Batista, por ser alguém que busca uma vida de humildade, se humilhando para que Cristo crescesse, ele se torna alguém grande, importante no reino dos céus. Então vamos olhar para a vida de João e vamos ver a beleza da humildade em João e trazemos isso para a nossa vida como cristãos. Se tem algo que Deus precisa transformar na nossa vida, desde a nossa conversão até o fim, é na área da humildade. Muitos problemas da nossa vida, de relacionamentos, seja dentro de casa, seja dentro da igreja, problema de ovelha com líderes, de líderes com ovelhas, de irmãos com irmãos em Cristo, está muito ligado ao problema do orgulho, ao problema da soberba. Deus, Ele quer nos transformar. Deus, Ele quer nos levar a uma vida de humildade, em que refletamos a própria grandeza e beleza da humildade do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos olhar para esse texto rapidamente e vamos extrair algumas lições para nós. Humildade, olhando para a vida de João, é reconhecer que a glória deve ser dada a Cristo. Humildade, biblicamente falando, humildade cristã,
é reconhecer que a glória, o brilho, a exaltação tem que ser dada apenas a uma pessoa que não sou eu, que não é você. Nós acabamos de cantar aqui várias músicas e nós procuramos sempre, na medida do possível, termos cultos temáticos, onde as músicas estão em harmonia com a pregação. E nós acabamos de cantar a Ele a glória, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Ser humilde ou ter humildade no reino de Deus é não só cantar isso, mas demonstrar com atitudes e ações no dia a dia que você vive para a glória de Deus. No ministério de João, nós vemos aí no capítulo 1 desse evangelho, o evangelho foi escrito por João o apóstolo, porém João apóstolo no capítulo 1 ele fala de João o Batista, que é o João que aparece aí no texto que nós fizemos a leitura. No ministério de João Batista, ele começou a atrair muitas pessoas. Ele estava ali no Jordão e multidões iam ali para serem batizadas. Ele tinha uma mensagem simples, porém poderosa. João, diz a Bíblia, ele era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando Maria foi visitar Isabel, que era a mãe de João Batista estava sendo gerado, estava ali no ventre da sua mãe, e o ventre de Maria saltou, mexeu. Por quê? Porque ali estava uma criança, que era João Batista, sendo gerado, cheio já do Espírito Santo. E ele foi um homem pleno do Espírito Santo, que deu lugar para o Espírito Santo agir sobre a sua vida. E ele atraía multidões, muitas pessoas iam ali para serem batizadas com o batismo de arrependimento nas águas do Jordão. E aquilo começou então a chamar a atenção dos religiosos daquela época. O Sinédrio, que era ali o centro dos líderes religiosos, era uma espécie de tribunal judaico que avaliava pequenas causas e causas religiosas. O Sinédrio enviou emissários para o local onde João estava batizando e multidões se achegavam ali. O Sinédrio enviou essa comissão para verificar se João Batista era o Cristo, o Messias, ou se aquele ensinamento estava sendo adequado à lei de Moisés. Eles se sentiam, os fariseus, os anciãos, os líderes religiosos daquela época, como uma espécie de guardiões da doutrina. Então eles enviaram uma comissão, vão lá, vão investigar quem que é esse camarada, esse chamado João Batista, o que ele está fazendo, e perguntem para ele quem ele é. Verifiquem se ele é o Cristo. E meus irmãos, no primeiro século da era cristã, no tempo que Jesus veio a esse mundo, há relatos de que apareceram muitos homens ali na Palestina se intitulando Cristo. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo que fora prometido no Antigo Testamento. Então, os líderes religiosos iam investigar, iam avaliar se batia aqueles homens que falavam que era o Cristo com as profecias do Antigo Testamento. Olha, nasceu em Belém, opa, é da descendência de Davi, ok. É profeta, ok. E eles iam, então, tinha um checklist ali, e eles iam avaliando se batia realmente com o Messias que tinha sido prometido. Então eles chegaram lá, interrogaram João. João parecia uma ameaça para eles. Multidões ali já o seguiam. E a primeira pergunta ali, que nós vamos destacar, não foi a primeira pergunta, mas eu quero destacar essa primeiro, que está no versículo 21, a comissão chegou e perguntou, você é o Elias? Porque havia uma promessa no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, que quando o Messias viesse, o Elias seria enviado antes. E os judeus e os líderes religiosos acreditavam que esse Elias era o Elias de verdade, o Elias do Antigo Testamento, que derrotou os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo, aquele Elias que era um homem cheio do Espírito Santo. Eles acreditavam que esse Elias que não morreu, não teve sepultamento de Elias, não teve caixão para Elias, não tinha túmulo de Elias, porque Elias foi arrebatado, ele foi levado numa carruagem de fogo. Havia um entendimento teológico
profético de que Elias viria do céu e estaria de novo ali para anunciar a vinda do Messias. E eles disseram: "Você é o Elias?" João Batista disse: "Eu não sou Elias. Esse Elias que vocês estão dizendo não sou eu, não. Eu sou João Batista." Está certo que Jesus disse que João era o Elias, mas não o Elias profeta do Antigo Testamento, mas aquele que viria antes para falar que o Messias chegou. Então percebam a humildade já aí de João. No momento em que era o momento dele, os holofotes sobre ele, ele poderia se vangloriar, se engrandecer. Ele diz: "Eu não sou esse, eu sei quem eu sou, eu não sou esse." Aí eles perguntam: "Então você é o Cristo?" Versículo 20. E Elias, aliás, o João Batista, ele diz: "Não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Salvador. Eu não sou o Messias. Eu não sou o libertador." Daí no versículo 21, eles perguntam: "Então quem que é você? Você não é o Elias? Você não é o Cristo, o Messias que havia de vir? Então quem que é você, João? Você é o profeta?" E quando diz o profeta aí no singular, eles estavam fazendo referência a um profeta que Moisés havia profetizado que viria, em Deuteronômio 18. Lá Moisés ele diz que um dia em Israel viria um profeta que faria as mesmas obras que ele, um profeta como ele, Moisés, que seria, no entendimento bíblico, o Cristo, o Messias. Jesus é o Moisés verdadeiro. Jesus é o grande Deus, libertador. Mas fora perguntado a João Batista: "Você é o profeta que Moisés havia dito?" Ele disse: "Eu não sou o profeta, aquele não. Eu sou um profeta, mas não sou o profeta. Eu batizo com água. Eu estou aqui batizando com água, mas quando vier o profeta, quando vier o Cristo, que não sou eu, ele vai batizar com outro batismo. Vocês não têm noção. Ele vai batizar com o Espírito Santo. E aí vocês vão ver quem que é o profeta e quem que é o Cristo." Então quem é você, João? Você não é o Elias, você não é o profeta e você não é o Messias. Diga de si mesmo, então, quem é você? E aí João, no versículo 23, ele diz o seguinte: "Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor." João se coloca, então, não como o Cristo, o Elias ou o profeta, ele se coloca reconhecendo quem ele era, a sua missão, ele se coloca como uma voz. Eu sou uma voz. Eu sou praticamente nada, eu sou uma voz. Ele se reconhece como o precursor do Messias, aquele que apontaria para o Cristo, que anunciaria em Israel sobre Jesus, e quando Jesus aparecesse no seu ministério, ele ia dizer: "Olha aí, ali está o Messias, sigam a ele. Quem eu estava falando que viria, chegou, ele está aqui." Então João se coloca como a voz que anuncia a chegada do Messias. E esse conceito de ser voz fazia parte do mundo antigo, principalmente no contexto quando um rei, qualquer rei de alguma nação, fosse visitar uma outra região. Então era enviado, antes do rei chegar na cidade, uma pessoa, um emissário, que chegava na cidade gritando, avisando em todos os cantos da cidade: "O rei está vindo, o rei está chegando, se preparem, preparem a cidade, livrem as estradas, desobstruam as estradas, deixe tudo livre, para que o rei possa chegar com a sua carruagem, com o seu carro. Preparem um lugar para o rei, ele está vindo, eu cheguei na frente dele, eu vim antes. Mas fiquem preparados, porque o rei vai visitar a cidade de vocês." Então chegava alguém que era uma voz, era alguém que anunciava a chegada do rei. E João Batista, ele se coloca apenas como esse servo.
essa voz. Eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou o Elias, eu sou uma voz. Isso mostra a humildade de João Batista. Ele sabia quem ele era diante de Deus, ele sabia a sua missão. Ele abre mão de engrandecimentos de homens, de títulos, e ele sabe o porquê que ele foi chamado, o porquê que ele estava ali. Ele sabia quem ele era e quem era que merecia verdadeiramente a glória, que não era ele. No versículo 27, ainda ali na interrogação, ou no interrogatório daqueles homens a João Batista ele diz assim, olha, esse Messias que vai batizar com o Espírito Santo, saibam de uma coisa, eu sou indigno diante dele, eu não sou um nada diante dele, eu sou uma voz que cumpre uma missão, mas eu não sou um nada. Eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dos pés dele. Quem realizava esse trabalho numa casa, lá na antiguidade, de tirar as correias das sandálias dos pés de alguém que chegava na casa, era a função de quem? De um escravo. E do pior tipo de escravo, do escravo com menos valor da casa. Era ele o responsável de quando o dono da casa chegasse, ele ia até a porta, e naquele tempo tinha muita poeira, quem viveu na roça tem um pouco de noção do que é isso, viver em locais assim de terra, de areia, e então ia esse servo ali, abordava o Senhor à porta, e ele tirava as sandálias dos pés do Senhor, e lavava os pés do Senhor para entrar na casa. Quem fazia isso era o pior escravo, era o que tinha menos valor naquela sociedade romana. João ele se coloca como menor do que esse pior escravo. Ele fala assim, vocês não sabem quem é o Messias. Eu que vocês estão achando que eu sou ele, que eu sou um Elias da vida, que eu sou o profeta. Eu sei quem eu sou. Eu sou um miserável, eu sou um pecador. Eu diante do Cristo, do profeta verdadeiro, eu não sou digno nem de tirar as sandálias do pé dele. Humildade, irmãos. Saber sobre a grandeza de Cristo, diante de quem nós estamos, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Deus, e saber a nossa posição, quem nós somos. João, ele se viu diante de Cristo como alguém que é menor do que um servo. Mas ele era um servo de Cristo, ele era uma voz. Ele cumpria o seu serviço no reino de Deus. Porém, João ele reconheceu que ser servo de Cristo não era um direito, não era um mérito, mas era graça. Servir a Cristo é graça de Deus. Estar aqui hoje, nessa manhã, aqui à frente, não é um mérito que eu conquistei, porque eu sei que eu não sou digno de estar aqui. E ninguém é. Ninguém é digno de servir o Senhor. Nós não somos dignos nem de desatar as sandálias dos pés do Messias. E quem reconhece isso é alguém que entendeu, está entendendo o que é humildade cristã. Quem nós somos e quem é Deus, e quem é o Cristo na nossa vida. Então procura fazer tudo em gratidão, entendendo que tudo é graça. Eu dou aula na escola dominical, eu sirvo na diaconia, eu dou, aula no projeto missionário, eu prego o evangelho, eu estou no louvor. Isso não é mérito, não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço as honras, porque eu não sou digno. Eu faço isso por causa da graça, Ele me permite, Ele é tão bom, Ele é tão santo, mas Ele é tão bom que Ele me permite servi-lo. Por isso eu faço isso não por um engrandecimento, eu faço o melhor para a glória dEle. João era alguém que não buscava mérito próprio, ele poderia ter feito isso. Se fosse nos nossos dias, quantos oportunistas nas igrejas,
que se aproveitam de títulos e mais títulos em situações de cargos e de poder e buscam isso para o seu próprio engrandecimento. E se veem como pessoas que têm méritos para ocuparem cargos ou funções. Que nós possamos aprender com João quem nós somos e quem é Cristo. E reconhecemos que é a graça de Deus que nos possibilita a servir o Senhor. E que nós possamos fazer isso tudo para a glória dEle. João 3, 28 a 30, ali numa outra ocasião, João Batista, ele diz o seguinte, quando Jesus aparece ali no Rio Jordão, João diz, importa, e já tinha ali aquela multidão, aquele alvoroço de novo, naquele dia, em volta de João. João era um homem amado, muita gente ia atrás dele. E agora de novo aquela multidão, e muitos gostam de multidão, muitos gostam, de serem aclamados, porém quando João viu Jesus apontar no meio da multidão, fica imaginando isso, Jesus vindo no meio da multidão, João não titubeia, ele aponta e diz, importa que ele cresça e eu diminua. Humildade, que ele cresça e eu, Fabiano, eu diminua. A glória tem que ser para ele, o brilho tem que ser para ele. Já no capítulo 1, creio que no verso 6 é dito que João era testemunha da luz. Ele não era a luz, ele era um castiçal, ele era um suporte. A luz era de Jesus, ele que tem que ter o brilho, a glória é dele e para ele. Então, meus irmãos, que nós possamos, seja você um líder, seja você um membro da igreja, um servo de Cristo, que nós possamos aprender essa verdade. Importa que ele cresça, e ele está crescendo na sua vida, e importa que você diminua. Que os méritos, a honra, cresçam para ele, a exaltação seja para ele, e que eu diminua. Que nós possamos olhar para Cristo e nós entendemos, Deus, como que é maravilhoso te servir, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés, e eu estou pregando a tua palavra, e eu estou servindo o Senhor no ministério, e eu quero fazer isso para a tua glória, Senhor. Eu ouvi uma ilustração uma vez do pastor Jonas Madureira, e ele trouxe uma outra lição dessa ilustração, porém eu quero usar essa ilustração para falar sobre humildade, que nós devemos servir a Cristo, nós devemos nos posicionar como servos humildes, colocando a glória toda nele, tendo uma vida cujo centro é para a glória dele, que a gente saia de cena, que a gente seja o segundo e que ele seja o primeiro, que ele receba o louvor e a glória por tudo que nós fazemos, porque ele sim é digno, nós não, nós somos agraciados, é favor de Deus, a salvação e servi-lo, porém ele sim é digno de louvor e de adoração. Nós vamos ver aí um vídeo, dá para passar, Mateus? E esse vídeo fala do Spala. Quem conhece a orquestra sabe que o Spala é o primeiro violino da orquestra, e ele não é o maestro, porém ele pode substituir o maestro na falta do maestro. E ele é que passa ali para a orquestra a afinação. Toda a orquestra é afinada pelo primeiro violino, tendo como referência o Spala. E nós vamos ver que é aniversário do maestro de uma orquestra, e o Spala, então, ele prepara toda uma festa, e como ele sai de cena, ele poderia assumir aquela posição, ele é preparado para aquela posição, mas quando o maestro chega e ele faz uma surpresa para o maestro, ele sai de cena, e quem é exaltado não é o Spala, mas é o maestro. E nós vamos relacionar isso com a nossa vida e a vida de Jesus Cristo, João Batista e Jesus Cristo. Pode passar. Se puder apagar a luz aí para ficar bem visível, nós vamos ver.
Esse é o primeiro violino, esse é o Spala. Igreja é cultura também, irmãos. Vamos ouvir a orquestra. Esse é o maestro. E aí? Tá bom. Nós vemos então essa orquestra, aquele primeiro violino, que é o camarada bem preparado, ele é o segundo na orquestra, mais importante, mas ele prepara toda uma festa, toda uma homenagem, e quando o maestro chega, é algo que ele faz sempre quando tem a apresentação, ele não fica na frente, ele faz todo o serviço, ele serve o maestro, ele tem capacidades, porém, quando o maestro chega, ele sai de cena, e quem é aplaudido, e quem rege toda a orquestra é o maestro. Que nós possamos aprender essa lição, meus irmãos, de humildade, sermos o Spala, como João Batista. As pessoas quiseram dizer, você é o Cristo, você é o profeta, é o Messias. Não, eu saio de cena. Eu vou mostrar para vocês quem que é o Messias, quem é digno. Ele é o regente, Ele é o maestro, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Rei. A glória deve ser dada a Ele. Viram como o maestro ficou contente? Eu creio que Jesus se alegra muito quando a sua igreja tem essa noção, quando líderes pensam assim, como crentes pensam assim, que a glória tem que ser de Jesus Cristo. A beleza da humildade, esses dois últimos pontos serão mais breves. A humildade pode ser aprendida nos desertos da vida. João Batista, meus irmãos, ele era um homem que cresceu no deserto e foi forjado no deserto para servir a Deus. A Bíblia diz que ele é a voz que clama no deserto e que ele veio do deserto para começar a batizar ali no Rio Jordão e para preparar o caminho do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Um homem humilde, um homem que andava com Deus, um servo de Cristo. E a Bíblia vai dizer então que ele cresceu ali no meio do deserto da Judéia, que era um deserto terrível, um deserto muito árido, e comendo então um gafanhoto com mel, como eu já disse, vestindo pele de camelo até para se proteger do forte calor do deserto. E meus irmãos, o deserto foi uma grande escola para João Batista, como é para nós também, os nossos desertos, não literais, mas os desertos
existenciais. Nós passamos por períodos difíceis na nossa vida, mas desertos na vida de João moldaram o caráter dele, forjaram o interior dele e também moldaram a vida dele com Deus, levaram João a descobrir que ele precisava, se ele quisesse ser o precursor do Messias, se ele quisesse ser o espala, se ele quisesse ser um profeta de Deus, a voz que clama no deserto, ele deveria aprender a depender de Deus, a confiar inteiramente em Deus. E ele é levado no deserto, e no deserto você não tem outra opção a não ser confiar em Deus, a depender em Deus. Sua vida fica totalmente à mercê. No local inóspito, que não tem plantação, não tem vida, não tem colheita, você depende inteiramente ou aprende a confiar inteiramente em Deus. E a palavra aqui é que desertos da vida, muitas vezes Deus usa com esse propósito, de quebrar o nosso orgulho, de quebrar o nosso ego, de quebrar a nossa autossuficiência, de acharmos que nós nos bastamos, que o dinheiro é que vai realmente nos sustentar, que os nossos títulos, o nosso trabalho e tantas outras coisas, que nós colocamos no lugar de Deus muitas vezes. E muitas vezes Deus nos leva para o deserto, como Ele levou tantos outros homens, que Ele usou poderosamente, mas antes Ele levou para o deserto, antes desses homens serem usados poderosamente. Como José do Egito, como Davi, que não foi para o deserto, mas ficou no anonimato dos campos de Belém, sendo pastor de ovelhas, uma função que ninguém queria, humilde. Porém, ali nos campos de Belém, Davi foi sendo forjado no seu caráter, no seu relacionamento com Deus e aprendendo a depender do Senhor. Tanto é que quando ele tem a sua primeira aparição, ali diante de Golias, ele sabia quem era o seu Deus, o Senhor dos exércitos, que podia derrotar aquele valente que nem o rei de Israel acreditava que podia e nem os seus irmãos, filhos de Jessé. João Batista, ele veio do deserto, cheio do Espírito Santo, aprendeu a confiar em Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, de repente você está vivendo um deserto hoje, mas saiba que isso pode ter esse propósito. Deus te chama para você aprender a confiar nele. Às vezes você não vai comer hoje do bom e do melhor, mas você vai comer. Ele comia o gafanhoto lá, não estou dizendo para você comer gafanhoto. De repente você não vai passar pelos melhores dias, mas aprenda a correr para o trono de Deus. Aprenda a conhecer a graça de Deus. Aprenda a confiar nele, a orar, porque Ele vai estar te preparando nessa escola do deserto para algo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida, Ele vai querer usar você. Talvez você hoje não se sinta prestigiado no ministério que você entende que seria o adequado para você. João estava no deserto, e ele era uma voz que clamava no deserto. Ele serviu a Deus no lugar onde Deus queria que ele usasse, ou que ele fosse usado. Naquele momento, João tinha que fazer aquilo, e aquilo era uma escola de humildade. No deserto, Deus preparando o caráter, a humildade de João. Por quê? Pessoas que não possuem humildade, se ocupam cargos maiores, vão dar problema. Vão ser orgulhosos, vaidosos, e vão roubar a glória daquele que é o único digno de glória, que é Jesus Cristo. Então, se é que eu posso dizer isso, aproveite o deserto. E diga para Deus, Deus me molde, me transforme, quebre o meu orgulho e me faça aprender a depender do Senhor para a minha vida. Aprender a confiar em Ti. Ser humilde o suficiente para depender de Ti, para orar, para buscar.
Quem não é humilde não ora. Quem acha, não precisa, para quê? Eu me garanto. Quem não é humilde não depende de Deus. Então aprenda no deserto a ser como João Batista, a depender do Senhor e a ter o seu caráter forjado para algo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. E vamos terminar pensando na beleza da humildade de João. Humildade aponta para Cristo como a única solução para o pecado. João, quando viu Jesus ali, chegando no Rio Jordão, no versículo 29 e 30, ele faz uma declaração. As pessoas estavam ali interrogando se é o Cristo, se é o profeta, se é o Elias. E aí Jesus ele chega e ele fala assim: vejam ali, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu estou falando aqui, não estou falando de mim, é dele que eu falei que vai batizar com o Espírito Santo, é sobre ele que eu falei que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Humildade aponta para Cristo como a única solução para o pecado. Cordeiro de Deus, a palavra cordeiro, ela é muito importante na Bíblia, porque remete ao Antigo Testamento, os sistemas de sacrifícios. O homem pecou e já ali no Éden, Deus ele mata um animal para cobrir Adão. Adão tinha se coberto com folhas, porém Deus fala assim: não, isso não serve. Você não vai cobrir o seu pecado do seu jeito com as suas obras de justiça. Eu é que vou cobrir você. E ele mata um animal para cobrir Adão, já apontando para que algo que iria acontecer mais para frente, quando Cristo morresse ali naquela cruz. Não é as minhas obras, ou não são as minhas obras que vão me cobrir do pecado e vão trazer perdão para mim. Eu posso fazer o que for, posso ser um religioso, não são obras de justiça. Na verdade, Isaías diz que as nossas obras de justiça não passam de trapos de imundícia diante de Deus. Não servem para nada no que diz respeito à salvação. Mas Deus, ele iria nos cobrir em Cristo. Depois nós vemos lá na história de Abraão e Isaque, quando Abraão ia descer o cutelo no seu filho, e aí o anjo diz: não, o Senhor proveu o cordeiro que morre no local ou no lugar de Isaque, já apontando para Cristo, para o verdadeiro cordeiro. Era uma sombra, era um símbolo do cordeiro verdadeiro. Alguém inocente que morreria no local do pecador ou no lugar do pecador. Depois todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, do cordeiro sendo levado ali no tabernáculo, no templo, sendo degolado e o sangue sendo derramado para a expiação do pecado do povo, para que houvesse perdão dos pecados. E aí quando chega Jesus, ali naquele dia, perto do Jordão, João ele diz: esse é o Cordeiro. Aqueles outros eram cordeiros que apontavam para esse aqui. Ele é o verdadeiro sacrifício. Ele é aquele verdadeiramente para quem todos os cordeiros do Antigo Testamento apontavam. A partir dele não vai haver mais sacrifício. Ele vai ser o sacrifício perfeito, único. Acabou o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Não vai precisar de mais nada. Ele basta para a nossa salvação. O sangue dele purifica de todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. O mundo que jaz no maligno. O mundo que foi condenado em Adão. O mundo que está em trevas. Ele é a solução para o pecado do mundo. A única solução. João é humilde para dizer o seguinte: eu preciso do Cordeiro de Deus. Eu aponto para Ele. Ele é a solução para nós. Ele vai tirar o nosso pecado. E meus irmãos, enquanto alguém não se humilhar,
e reconhecer que precisa da graça de Deus, não vai receber a graça. O orgulhoso, ele acha que ele sendo bonzinho, sendo religioso, basta para ele ser salvo. Ele quer fazer alguma coisa, para ele achar que ele tem mérito. Porém, a graça de Deus nos humilha. Porque a graça de Deus diz para nós o seguinte, não tem jeito. Ou você recebe o dom de Deus, o presente de Deus, a obra de Cristo na cruz, ou você não tem salvação. Mas como assim? Eu quero fazer alguma... Não, você não pode fazer nada. Tudo já foi feito, está consumado. O Cordeiro de Deus já foi ali morto naquele Gólgota, no Calvário. Ou você crê naquilo ou não tem jeito. Mas como assim? Você crê ou não crê? E para crer, precisa se humilhar. Porque não é por mérito, não é pelas obras, mas pela graça. Humilde de coração, vai ver o reino de Deus por causa disso. Porque, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, reconhece que depende de Cristo para ser salvo. Para o perdão dos pecados, para a salvação, para a remissão, para a vida eterna. Você reconhece isso? E você tem apontado para Cristo lá fora, para as pessoas, levado a mensagem do Evangelho? Meus irmãos, às vezes, a gente vê hoje na era da internet, pessoas propondo soluções para tudo. O mundo vai melhorar com a educação, então a gente tem que investir em educação, e tem que investir em educação mesmo, mas a educação não vai resolver os problemas de todo mundo, é um engano. Porque tem muita gente bem educada que é um traste, que faz mal. O que o mundo precisa é de regeneração, de transformação. A melhorar a economia, vai melhorar a qualidade de vida, física, material, tudo bem, vamos orar por isso e devemos. Porém, somente uma transformação interior verdadeiramente vai trazer nova vida às pessoas. E quem oferece isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja tem a mensagem mais poderosa do mundo, que é a mensagem do Evangelho. Então, ao invés de você ficar propondo um monte de solução lá fora, aponte para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a solução para o nosso país, Ele é a solução para o seu vizinho, para a sua casa. É Ele que vai trazer nova vida. Ele que vai trazer perdão, Ele que está restaurando todas as coisas. Seja humilde, olhe para Cristo e diga, Ele é o Cordeiro, Ele é digno, Ele pode resolver todas as coisas. Ele é que traz a solução para o pior mal do homem, que é a condenação. Só Ele pode fazer isso. E se você ainda não recebeu o Senhor, se o Espírito de Deus está tocando no seu coração nessa manhã, e você entende quem Ele é, pela ação do Espírito na sua vida, que você se humilhe nessa manhã, e você se abra para o Cordeiro de Deus, que morreu, se sacrificou por você, para te salvar, para tirar o seu pecado, para te dar vida eterna. Vamos orar?